eu queria que você explicasse pra gente, resumidamente, o que é essa advocacia empresarial. O nosso escritório, ele é focado em atender problemas do CNPJ. E a gente tá ali para auxiliar na dúvida, antes de gerar o problema. E é isso que a gente enxerga que tá o grande valor do nosso trabalho. Ediane, você conheceu essa advocacia empresarial aqui na MBT, certo? Esses dias a gente trabalhou num caso de 70 milhões e saiu o resultado recente, a gente conseguindo ganhar o que precisava. Muitos clientes de vocês devem ter em vocês também essa primeira experiência com a advocacia empresarial. A gente não fica aguardando o problema, né? A gente tá atuando ao lado realmente do empresário como um parceiro de negócio. Sejam muito bem-vindos ao MBTcast. Começando pela primeira vez diferente aqui, né? Vocês não estão vendo o Rodrigo, não é que ele não está aqui. Já vou pedir até para virar a câmera, ó, não se assustem. Dr. Rodrigo Todino tá por aí. Também doutora Ediane, já sejam muito bem-vindos, vocês dois também. Obrigado, André. Voltando para a introdução, esse é o MBTcast, é um programa, né, um podcast da MBT em que a gente fala sobre direito, advocacia, empreendedorismo, vida, o que mais? Sobre de tudo um pouco, né, André? Os assuntos que a gente se interessar e que a gente quiser conversar, a gente chama aqui convidados e conversa. E hoje eu tô como host do episódio porque Dr. Rodrigo e Dr. Ediane serão os entrevistados. Então a gente vai conversar hoje sobre a advocacia empresarial. É isso mesmo? Os bastidores da advocacia empresarial. É isso mesmo, né, os Vou contar bastidores. muitos segredos aqui hoje. Muito bom, muito legal. A ideia é a gente falar realmente sobre o que é essa advocacia, né? O que acontece por trás ou por dentro da advocacia empresarial. Muitas vezes a gente acha que é só documento, reunião, audiência, enfim. Mas tem muita coisa que acontece que eu acredito que muitas pessoas, tanto do direito como os próprios empresários, não sabem, né? Que vocês vivem aqui no dia a dia, que seria muito legal que eles soubessem. Então a gente está aqui para conversar sobre isso. Muito legal. Tenho certeza que vai ser um episódio com muitos detalhes e muito esclarecedor, né? Para muita gente, como você falou, André. Eu acho que tem algumas regiões do país, né? Que é mais normal esse tipo de advocacia corporativa, empresarial. Aqui em Rondônia ainda é uma novidade, né? Eu acho que escritórios no formato do nosso, corporativo, que atende exclusivamente empresários, é uma novidade. Tem muita gente que tem realmente curiosidade, né? Quer esclarecer um monte de dúvidas. E às vezes que nem sabe que existe essa realidade, né, Que Rodrigo? nem sabe que existe essa realidade. Então é legal um bate-papo hoje sobre um pouco desse dia a dia da advocacia empresarial. Perfeito. Então, para a gente introduzir, eu queria que você explicasse para a gente, resumidamente, o que é essa advocacia empresarial. Até comentando o que você estava falando agora, né? No último episódio, não sei se vocês viram, se você viu o episódio com a doutora Mara, ela fala sobre isso, né? Ela fala que ainda hoje a advocacia, o comum não é essa advocacia como acontece aqui na MBT, que é esse conceito de advocacia empresarial que você vai explicar pra gente agora. Uhum. Então, para que nossa audiência entenda por cima o que é, depois a gente vai destrinchando, explica pra gente, resumidamente, o que seria a advocacia empresarial. Beleza. Bom, vou começar aqui. Jenny, fica à vontade para complementar. Eu acho que tudo começa a gente separando pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, no dia a dia das relações entre sociedade, você tem problemas de pessoa física, né? A gente no nosso CPF, para ficar mais fácil o entendimento, e problemas envolvendo CNPJ, envolvendo empresas. Então, essa é uma primeira dicotomia, uma primeira divisão que a gente precisa fazer. Bom, no dia a dia, as pessoas físicas elas vão ter problema, né? Elas vão ter problema de uma batida de carro, elas vão ter problema porque compraram um produto e não veio do jeito que elas queriam, ou alguma coisa que estragou, um voo que perdeu, ou um divórcio que vai passar, enfim. A pessoa física enfrenta vários problemas no dia a dia dela. E para isso existem advogados focados em atender essas pessoas físicas. Área previdenciária, enfim, entre outros. O nosso escritório ele é focado em atender problemas do CNPJ, né, da empresa. Às vezes a gente acaba atendendo o problema do empresário, né, que é o dono da empresa, mas majoritariamente o foco nosso é atender os problemas do CNPJ, da empresa. E quando a gente fala de empresa, a empresa também ela passa por uma série de problemas no dia a dia dela. Assim como as pessoas físicas têm os seus problemas nessa convivência, né, com a sociedade, as pessoas jurídicas também têm esses problemas. Então, no dia a dia, ela vai ter que comprar e vender, e ela precisa alinhar essas relações dela de compra e venda com fornecedores, com clientes. Ela vai contratar funcionários, então ela também tem esses vínculos e esses problemas de relação com os seus funcionários.
ela vai ter relações tributárias com o fisco, né? Então ela tem que pagar impostos, pagar taxas, e vai ter um monte de dúvida como que faz uma coisa, como que faz outra coisa. Ela vai contratar diversas situações, né, com fornecedores, ela vai ter problemas ambientais, ela vai ter, dependendo da área de negócio, problemas com órgãos regulatórios, né? Exemplo, frigoríficos vão ter o Ministério da Pecuária, né? O Ministério da Agricultura, envolvendo uma série de relações. Dependendo da empresa, qual é o nicho dela, né? Ela vai ter essa atividade regulatória envolvendo tudo isso. E eu acho que um ponto bem legal que você falou, Rodrigo, você falou assim, às vezes elas vão ter dúvidas. E aí, nesse ponto, entra uma diferença que é interessante da advocacia empresarial, que é você olhar para o consultivo, que é o preventivo, né? Então, assim, a gente está ali para auxiliar na dúvida, antes de gerar o problema. E é isso que a gente enxerga que está o grande valor, né, do nosso trabalho, que é realmente minimizar riscos e problemas. Essa é a grande diferença da advocacia empresarial que a gente fala, Talvez né? seja. A questão, André, quando a gente fala em pessoa física, às vezes a pessoa física ela só procura o advogado quando ela tem o problema, Exato. quando ela tem a dor. Uhum. Aí ela procura o advogado já para fazer o processo, para fazer algo por ela. Na advocacia empresarial, o que marca muito a advocacia empresarial não é uma advocacia só de processo, de contencioso que a gente fala, né? O advogado empresarial, ele trabalha muito mais no consultivo, na parte estratégica, como um parceiro estratégico da empresa, do que no processo. É óbvio que a gente tem processo, mas o processo, assim, é a última questão que a gente vai trabalhar, né? É o que a gente trabalha para evitar, porque a gente sempre diz, né? Quando você vai para um processo, você terceiriza uma decisão, porque aí você vai colocar a decisão nas mãos do juiz. Diferente de quando a discussão ainda está entre os particulares, né? Então a gente sempre consegue visualizar assim, o quanto de valor que tem na advocacia consultiva e preventiva, onde de fato você tem uma economia de energia, de dinheiro, né? Então, assim, é realmente um grande diferencial. E é isso que faz a nossa atividade ser recorrente, né? A gente não fica aguardando o problema, né? A gente está atuando ao lado, realmente, do empresário como um parceiro de negócio para ajudá-lo a tomar as melhores decisões. É um consultor, né? No dia a dia acaba sendo um consultor jurídico. É um consultor jurídico que, quando precisar, também atuará, né? Exatamente. Também atuará, Sim. claro, né? No contencioso, né? No problema ali, né? Na ferida. Mas a ideia é realmente ter o advogado ali como uma pessoa de confiança no dia a dia para te ajudar a tomar decisões e trazer segurança jurídica pro teu dia a dia. Perfeito. Eu vou querer que vocês me deem exemplos mais práticos disso tudo que vocês estão falando. Bora. Porque, assim, muito interessante, mas eu acho que fica muito abstrato dessa forma, então eu vou pedir esses exemplos. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para Ediene. Ediene, você conheceu essa advocacia empresarial aqui na MBT, certo? Certo, tem 7 anos e meio, né, que eu estou no escritório. Eu comecei a minha advocacia praticamente aqui, eu fiquei 1 mês só fora, né, desde quando eu recebi a credencial, e foi aqui no escritório que eu entendi o que era advocacia empresarial. Na faculdade, escutei falar pouquíssimo, assim, do que seria advocacia empresarial, né? Eu já tinha essa ideia de ir para a área tributária, e aí, automaticamente, o direito tributário ele está muito relacionado às empresas em maior potencial. Obviamente, a gente tem diversos tributos ali que são pagos pelas pessoas físicas, mas, no geral, a atividade econômica, né, que vai gerar assim, uma demanda maior no direito tributário está muito relacionada às empresas. Sim. E aí, então, eu já tinha essa visão que eu iria trabalhar com empresas, mas a advocacia empresarial, né, estrutura profissional e corporativa foi aqui no escritório mesmo. Até resumindo, assim, o que eu entendi do que vocês falaram, que é a advocacia empresarial, eu acho que quando a gente coloca esse nome advocacia empresarial, dá a entender que é como se fosse outra área do direito. Tem o tributário, tem o civil e tem o empresarial. Uhum. E não é isso, né? Não. É a advocacia que atende empresas. Isso. E aí ela vai ter várias demandas, né? Porque quando a gente fala em ramo do direito, André, tipo, o ramo do direito civil. O direito civil é um ramo muito grande. Você Abrangente. tem área obrigacional, área de família, enfim, você tem muita coisa lá dentro. Consumidor. Agora, todo ramo do direito civil, você tem ele aplicado para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. A mesma coisa do tributário que a Jenny falou. Quando você fala na área tributária, você tem tributos que são inerentes à pessoa física,
Então, imposto de renda pessoa física, mas você também tem o imposto de renda pessoa jurídica. E no dia a dia do tributário, as dúvidas, as causas mais complexas acontecem no ambiente empresarial, né? Enfim, todas as áreas do direito, né? Você vai Elas ter... vão servir à advocacia isso. empresarial, né? Exato. É como se a advocacia empresarial fosse um guarda-chuva e ali dentro tivesse as áreas do direito. Exato. Né? A depender da necessidade da empresa. Por isso me parece que não faz sentido você não ter equipe, né? Ah, sim. Porque não tem como você ser certeza. especialista em tudo, né? Não tem. Esse é um grande diferencial do escritório, né? Que a gente sempre fala aqui, né, Isso. Ediene? Às vezes muitos advogados, né, querem fazer um pouco de tudo, né, e tentar ali ser generalista, mas já há muito tempo o direito vem num avanço muito grande nas áreas e não tem como mais ser generalista, né? Realmente, para você entregar um serviço com excelência, com qualidade técnica, você precisa focar em alguma coisa, né? A qualidade a gente identifica assim muito claramente que está totalmente relacionada à especialidade. E a especialidade ela é construída com tempo de dedicação. Se você sempre precisa ficar mudando o que você está estudando, porque dentro da mesma área de especialidade já tem infinitas coisas. Agora, se você está sendo acionado, né, sempre em áreas diferentes, o nível de profundidade ele vai diminuir, é natural, e você vai ficar mais generalista, né? E aí o empresário, ele sente essa segurança num escritório com uma advocacia empresarial de realmente saber que eu tive uma demanda trabalhista. Então, os advogados da área trabalhista que possuem experiência nessa área vão me atender. Não, mas hoje eu tenho um problema tributário. Nós temos, então, os profissionais da área tributária que vão atendê-los e ele vai sentir a diferença, porque cada área vai demandar uma atuação totalmente diferente. Perfeito. O tempo de resposta muda, né? Isso a gente sente muito na prática, porque quando você pega uma pessoa generalista que está fazendo de tudo um pouco, quando ela se depara com uma dúvida, ela vai ter que parar, entender melhor aquilo, estudar e vai dar a resposta, que pode ser ou não satisfatória. Quando você tem alguém especializado naquilo, aquela pessoa já viu aquilo muitas vezes. Então, assim, para ela conseguir assimilar o problema, pensar na saída do problema, vai ser muito mais rápido do que alguém que não tenha essa habilidade no dia a dia, né? Essa vivência no dia a dia. E o quanto esse tempo de resposta influencia no resultado final do processo, ou enfim, né, da situação? Hoje, praticamente, na advocacia consultiva, o que os clientes mais cobram de nós é a agilidade. Assim, eles querem resposta para ontem, porque isso está impactando no negócio, né? As decisões precisam ser muito rápidas. E isso faz total diferença, né? Porque quando você tem realmente uma assessoria que não vou demandar um tempo de estudo, né? É óbvio, as pessoas podem estudar e aprender, mas é muito diferente quando um profissional tem um repertório, né? Que ele tem a experiência na área. E aí, às vezes, até aqui dentro mesmo, assim, chegou uma demanda X, né, que às vezes conecta com outra área, né? Você consegue dar um exemplo? Consigo. Eu sei que a gente tem que respeitar sigilo dos clientes, enfim, né? Mas não, se conseguir... Consigo. O cliente está com uma demanda comprando um imóvel, né? Esse imóvel, um imóvel que tem alguns problemas jurídicos envolvidos, né? Então, esse imóvel tem uma restrição na matrícula dele que vem de um processo judicial, que é uma recuperação judicial. Exemplo, tá? Ele procurou e encontrou ali o escritório que vai auxiliar nessa pesquisa e investigação se vai ser uma compra segura ou não. Eu vou recorrer aos meus colegas da área de recuperação judicial e falência que têm muita experiência nessa área. Eles vão analisar esse processo, que é um ponto só dessa compra. Essa compra envolve questões tributárias também. Eventualmente tem lá uma restrição de um débito tributário. Aí eu vou procurar outro profissional e aquele profissional vai me dizer algo relacionado àquilo. Então, uma operação, uma situação envolve diversas áreas, né? Tem um problema trabalhista, um problema ambiental. Exatamente. Então, esse exemplo que a Ediene deu é um ótimo exemplo. Assim. A gente tem vários casos aqui de clientes que procuram a gente para comprar grandes imóveis, geralmente propriedades rurais, né? E pedem para a gente fazer uma diligência nessa compra para entender os riscos dessa compra, né? E aí você tem que envolver a área ambiental, a área tributária, se tiver recuperação judicial, envolve a área de recuperação judicial, trabalhista. Então acaba sendo um trabalho multidisciplinar, né? Sim. Envolvendo várias áreas. E quando você tem essa equipe para você acionar, né? Tudo aqui dentro, exatamente. Você não precisa ficar procurando advogados em várias áreas, né? Em um só local, você tem essa solução que você precisa de uma forma segura e especializada. Legal. E, Ediene,
quando você entrou nessa área, né, assim, começou a vivenciar a realidade da advocacia empresarial, teve alguma coisa ou situações que te chamaram a atenção, talvez curiosidades, enfim, na vivência da advocacia empresarial, que é algo que você não imaginava que era assim? Não sei. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção e também me assustou pelo nível de responsabilidade eram os valores envolvidos, assim. O primeiro processo que eu estava trabalhando era um processo que envolvia uma situação de R$1 milhão. Aí eu já não dormia mais. Pensando Essa nisso, época era né? engraçada. Há 7 anos e meio, como você tá ficando Há 7, velha, tô Diana? ficando velha. Tá pintando o cabelo? Eu lembro desse primeiro caso que eu passei para a Ediene. 1 milhão e alguma coisa, né? E ela, nossa, Rodrigo, eu não consigo, assim, ela travou, né? E era uma coisa simples, assim, Não, relativamente, né? verdade. Mas não pra quem tá começando. Mas não né? para quem Porque tá começando, porque o tudo é valor difícil. assusta, né? Assusta. Simples hoje, né? Olhando para hoje. Assusta, porque Mas- quando você trabalha com dinheiro, né, e a gente, de certa forma, trabalha com o dinheiro do cliente, né? O que ele tá ali brigando é para ter que pagar menos, às vezes, né? Ou pagar nada. O direito empresarial, né, já aproveitando um gancho para explicar melhor para o André e para a audiência, o direito empresarial, no fim do dia, sempre é a questão do dinheiro, né? Majoritariamente, né? Porque o empresário almeja lucro e a gente, como parceiro do negócio, a gente está ali ajudando o empresário a obter mais lucro. Exatamente. Então, seja qual for a área que a gente atue, no fim do dia é dinheiro. É óbvio que pode ser penal, se ele cometer algum crime ali na área empresarial, né? Mas é menos comum, né? A gente tem, óbvio, alguma atuação... A gente também tem uma questão de relação societária, né? Imagina. Relação societária que no tudo fim do envolve dia é dinheiro. dinheiro. No fim do No dia é final dinheiro. das contas, todo mundo O que eu tá... falo no fim do dia, tudo acaba sendo dinheiro, Sim. né? Na área empresarial. Não, aí isso, né? Falou em dinheiro, aí você pensa assim, a depender da decisão, enfim, do que eu fizer do meu trabalho, eu vou impactar financeiramente para o cliente, né? Ele vai ter que pagar menos ou mais, enfim. E isso foi algo que me assustou bastante. Aí, é claro, né? Com o estudo, a experiência, isso vai passando, né? E a gente vai ficando mais confiante realmente nisso. Mas foi uma coisa que me assustou bastante, são os valores envolvidos, né? Porque e aí é interessante falar isso, né? Para as empresas, uma coisa é o capital de giro dela, outra coisa é o lucro, né? Então, a gente tem clientes aqui que são indústrias. E a indústria, assim, é muito dinheiro envolvido, são valores, assim, absurdos. A gente está falando, às vezes, muitos milhões. Às vezes a gente está falando de 40, 50, 100 milhões. Esses dias a gente trabalhou num caso de 70 milhões e saiu o resultado recente, a gente conseguindo ganhar o que precisava. E aí é uma discussão tributária, né, de fundo rural. E aí o cliente estava com 70 milhões ali no passivo dele, a gente conseguiu suspender, né, e tudo mais. E aí você fala, poxa, 70 milhões que você consegue uma vitória e tal. Então, impacta muito, né, no dia a dia da empresa. Assim, a gente aqui, né, enxergando, né, o trabalho que a gente faz assim, para os clientes, eu visualizo assim, como algo realmente essencial e imprescindível. Assim, você ter um bom jurídico é o que vai, às vezes, ditar o resultado do negócio, assim. Eu consigo enxergar muito claramente hoje. É a segurança jurídica mesmo, muito, né? A gente tem muito exemplo. A gente falou desse caso do fundo rural, né? Pode falar alguns casos? Fica assim? à vontade. Sinta-se como se você fosse dono do negócio, como se... Sabe? Fica à vontade. Tem alguns casos muito legais, né? Assim, a questão societária é um caso à parte, né, Diane, que a gente pode falar depois, porque conflitos societários, isso tudo... É muito legal poder contribuir, né, para acordo de sócios, ajudar as empresas a estruturarem melhor, né, a sua sociedade, isso é muito legal. Mas uma coisa que às vezes passa muito desapercebido por empresários são os contratos no dia a dia, aí já na área mais civil, né, os contratos do dia a dia de fornecedores, contratos com clientes e tudo mais, né. Já tem algum tempo eu me lembro de um contrato com valor expressivo de um cliente contratando, né? E a cláusula de reajuste ela era muito mal redigida, assim, dava margem para o fornecedor reajustar e fazer o que quisesse ali, sabe? E aí a diferença, né, de você ter um jurídico atento para olhar o contrato. Às vezes o empresário fala, é só um contratinho, olha aí, sabe? Porque o empresário está ali no dia a dia dele.
E às vezes o empresário não vê muito valor nesse momento. nesse Só momento. quando o problema surge. Exato, não vê muito valor nesse momento da assinatura do contrato e tudo mais. E o contrato é de suma importância, né? Porque assim, para que existe o contrato? Pensando, o contrato existe para a hora que der o problema. Perfeito. Né? Porque quando você faz um negócio na boa fé das duas Pra dar partes. certo, né? Todo mundo quer... Ninguém faz um negócio para dar errado. Exatamente. Concorda? Então assim, às vezes no Brasil tem até um pouco da cultura que querer um contrato bem redigido é ofensivo, né? Sim. Porque se eu chego para contratar contigo e falo, André, tá aqui esse contrato, cara, é um contrato de 20 folhas, bem redigido, com um monte de coisa. Você olha para mim e fala, você não confia em mim? Você tá desconfiado? E aí que não vamos nem fazer negócio, então. E aí que entra o advogado para falar, não, a questão é, a gente confia, a gente tá de boa fé, mas eu tô resguardando para que se porventura acontecer uma desavença, uma quebra dessa confiança, que a gente tenha a regra do jogo bem pautada, né? E ter um advogado para fazer isso é de suma importância, porque aí você sai daquele comercial, né, onde os dois ali estão negociando e tal, e que tem essa proximidade, para colocar o advogado falando, olha, o comercial tá aí, vocês têm que manter um nível de relacionamento legal, mas eu tô aqui para pensar se não der certo. E nesse caso específico, a gente travou uma cláusula, colocamos bem ali os índices, e depois lá na frente deu um problema com isso. Só que a cláusula estava bem amarrada, protegeu o cliente, e o cliente não saiu ruim na história. Mas se tivesse a cláusula do jeito que ela foi construída, o cliente nosso ia amargar um prejuízo milionário. E nesse ponto, assim, acho que não é ser burocrata também. Porque aí você também pode identificar um tipo de profissional, advogado, que ele escreve só por escrever. Então, às vezes, ele vai criar um contrato de 50 páginas só por escrever. Para mostrar serviço, né? Só para mostrar serviço, coisa que não vai ter aplicabilidade nenhuma na prática. Então, assim, é a visão realmente de ser estratégico. De fato, de você trabalhar com aquilo que realmente precisa. Exato. Né? Porque acho que talvez uma das visões assim, dos empresários, no geral, é que o advogado ele vai burocratizar demais. Então... Ele é conhecido, tem alguns que falam assim, você quer que o negócio dê errado? Coloca lá pro jurídico se envolver no meio, que o jurídico vai travar, o negócio não vai andar, tem um pouco dessa pecha, né, no assim, no todo mercado. o estigma que vem, ele tem uma razão de existir. Então, de fato, existem muitos profissionais que têm esse perfil. Sim. Só que a postura que a gente tenta adotar é, de fato, de sermos resolutivos, né? Tem até uma frase, uma pergunta muito legal que fizeram para a Cris do Nubank, e eu sempre falo sobre isso, né? Perguntaram para ela, e ela obviamente está nessa parte empresarial, né? O que ela considera um bom advogado. E aí ela deu uma resposta muito interessante, que inclusive pauta muito das nossas... muito da nossa conduta, da nossa conduta aqui no escritório. Ela falou assim que um bom advogado para ela não era o advogado do sim ou do não apenas. Ou seja, não era aquele que falava assim, pode fazer ou não pode fazer. Mas sim aquele que entendia o problema e falava como fazer. Como você pode fazer isso. Que é aquela... Consultor, né? Exatamente. Exato. É você entender o cliente, ele vai trazer para você qual é o objetivo dele, né? O que ele quer com o seu trabalho naquela situação. E você é que vai pensar estrategicamente, de acordo com os instrumentos jurídicos, como fazer isso, né? De forma segura, juridicamente, economizando dinheiro, né? Então, esse aspecto prático, eu acho que é onde está o grande valor, de fato, da nossa atividade. E é interessante isso, que a gente, só de conversar com alguns colegas no dia a dia, a gente já percebe, a gente brinca, se ele é o advogado do como ou do sim ou do não. O advogado do sim ou do não, assim, ele tá ali só para falar de regras, digamos, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Agora, quando realmente você quer entender genuinamente qual é o problema, o business do cliente, o que está acontecendo, para você ajudar naquela solução e ser resolutivo, faz toda a diferença. Então, aqui dentro, né, é quase um mantra para nós, né? Sim. Realmente entender o business do cliente, entender o que ele faz no dia a dia para conseguir ajudar. É porque hoje, sim, não, o ChatGPT fala, né? A inteligência artificial fala. Às vezes fala errado, mas fala. Então, assim, a gente realmente precisa ter um diferencial de entender o problema e aí com base no repertório, no estudo, né? Que não é do nada, né? Não se constrói assim, não é por osmose, né? Você realmente precisa buscar e a gente
tem essa Conhecimento. cultura do desenvolvimento contínuo, que é um valor muito forte nosso, assim. Então, independente do estágio que você esteja dentro do escritório, eu digo estágio de tempo, né? Você precisa realmente se manter atualizado e estudando. É o que vai te trazer o repertório para, na hora que chegar o problema, conseguir identificar qual vai ser a melhor solução, né? Ser criativo para isso, né? Sim. Muito bom. E eu queria entender de vocês, porque eu imagino que muitos clientes de vocês devem ter em vocês também essa primeira experiência com a advocacia empresarial. Faz sentido? Faz total Acontece? sentido. Isso é legal você falar, André, porque assim, a gente atende, eu falei sobre indústria, né? A gente falou sobre cliente que está comprando uma propriedade muito grande, mas a gente atende aqui da pequena, média e grande empresa, né? A gente tem serviços que vai atender a realidade dessas empresas também. Então, isso é algo interessante, porque assim, e é muito legal enxergar nosso trabalho está muito associado à profissionalização do Estado. Então, o Estado, ele vem nessa crescente profissionalização, então as empresas estão percebendo cada vez mais essa necessidade de se tornarem mais profissionais no mercado, né? E automaticamente elas vão precisar de um jurídico também profissionalizado. O empresário vem passando por uma mudança de cultura, né? De não ser mais aquele empresário de apagar incêndio, de só procurar o advogado quando realmente está com o problema ali na mesa, para passar a entender que ele tem que agir de forma mais estratégica, né? Então, com a profissionalização, como a Ediane está falando, essa profissionalização do empresário local e até do empresário a nível nacional, né? Buscando mais conhecimento, entendendo que ele tem que ser mais estratégico, ele começa a olhar para o advogado como essa figura realmente do consultor, do preventivo, de trocar ideia numa decisão que ele vai tomar. Às vezes a e gente não tomar a decisão e depois falar para o advogado, tomei a decisão, e agora, né? Não, e aí a sua importância com o cliente, você que constrói, né? Então, a gente às vezes visualiza assim, às vezes nem tem problema jurídico, mas o cliente, ele confia tanto, você construiu uma relação de confiança que ele quer saber a sua opinião. Às vezes é uma questão de gestão, uma questão interna, que ele precisa tomar uma decisão e ele procura a gente, né, mesmo sem impacto jurídico, porque constrói essa confiança, né? Você realmente se coloca ali como um parceiro mesmo dele no crescimento do negócio. O que eles mais, assim, o cliente de vocês mais se surpreende, digamos assim, que eles olham dentro da atuação de vocês, que, nossa, eu não imaginava que seria assim, não imaginava que era dessa forma, enfim. O que vocês percebem que gere essa surpresa ou esse uau deles? Boa pergunta, né? Ou até imagino que pode acontecer, em algum aspecto, até um descontentamento no primeiro momento, dependendo de como as coisas funcionam. Isso que vocês falaram sobre vocês estarem envolvidos e ele não está acostumado com isso, Sim. Acontece algo assim, até ele entender o quanto faz diferença, o quanto... Igual você colocou, né? Essa questão do contrato que você deu de exemplo, né? Que vocês tiveram que ir lá e montar um contrato diferenciado, mas isso pode, às vezes, incomodar o cliente no primeiro momento. Eu acho que pode. Eu acho que uma das coisas assim que me vem à cabeça no primeiro momento é esse nível de insatisfação nosso e querer entender lá no fundo, lá na raiz, o que realmente está acontecendo. Questionador. Faz pergunta demais, né? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante. Nossa, mas você é muito questionador, né? Você quer saber demais. O cliente, ele chega às vezes com um nível superficial e quer que você entregue algo. Eu sempre falo, olha, a minha entrega, ela vai ser no nível do que eu conheço. Então, se você está me passando algo superficial, a entrega vai ser superficial. Então, eu preciso realmente entender as motivações, preciso entender o que está acontecendo. A gente brinca que às vezes a gente até é investigador, assim, né? De conversar com várias pessoas, porque o empresário, às vezes, ali, quem está na cadeira, com o chapéu da decisão, ele tem aquele olhar do fato sobre a lente dele. Mas quando isso envolve várias pessoas, a gente precisa, né? Eu senti conversar muito com um monte isso. de gente, né? Senti muito isso. Quando eu comecei, né? Eu senti um cliente nosso, é uma empresa de veículos, assim, né? Que vende venda de veículos. E tinham muitos colaboradores, e a depender do problema que acontecia, às vezes um problema de pós-venda ali do veículo, né? Você tinha que investigar realmente com os colaboradores o que aconteceu. E, às vezes, tinha muita gente que ficava na defensiva. Então, você precisa
ter uma persuasão, ao mesmo tempo uma empatia, para a pessoa se conectar com você. Ganhar confiança. Para ela não achar que você está querendo mostrar o problema, que foi ela que causou o problema, que ela vai ser demitida. Você só precisa ela acha realmente... que você está interrogando, Exatamente. Né? Exato. Fala, foi pro jurídico e agora você precisa realmente só que ela te dê as informações e você que vai tratar as informações que você precisa... precisa de muita habilidade para isso, né? Bastante, muita sim. habilidade para isso. O dia a dia da advocacia empresarial acontece muito isso, realmente, da gente ter que conversar com vários colaboradores, várias pessoas e entendendo melhor o fato, porque é isso, a gente não se contenta com o feijão com arroz. Eu acho que esse é um grande diferencial nosso que o cliente ele percebe, sabe? Eles não entregam coisas superficiais, assim, eles... A excelência nos pauta, né? Não é porque a gente está aqui falando e fazendo propaganda de si mesmo, mas essa é uma cultura nossa, assim, de se pautar pela excelência, e para entregar e gerar valor é necessário realmente a gente entender o problema lá na raiz, né? Entender sobre todas as óticas para conseguir realmente construir, né, essa resolução. Então, eu acho que eu definiria essa pergunta que você fez, a resposta o que incomoda o cliente às vezes é a consciência do risco. Só que essa consciência do risco, pelo contrário, depois ele vai verificar isso, não deveria incomodar, porque o problema é quando você não conhece o risco. Isso sim surpreende. Agora, quando você tem consciência do risco que você corre em determinada situação, e aí a gente trabalha com esse risco, é diferente, é muito diferente. Isso, para empresário, assim, que ele está na operação e às vezes tem muita coisa acontecendo e ele não consegue ter a noção de tudo, né? E faz muita diferença, assim, a gente conversando, a gente sente, assim, o quanto que essa consciência do que está acontecendo é o que todo empresário quer. É o que muda. Porque o empresário ele vai tomar risco no dia a dia, né, André? O empresário não vai fazer tudo 100% certinho. Faz parte do negócio tomar risco. E ter um bom advogado, ter uma boa consultoria jurídica é conseguir analisar todos esses riscos, colocar na mesa, por empresário ele ter essa segurança de falar, não, vou tomar esse risco, tô tomando esse risco consciente. Agora, a pior coisa que tem é o que a Ediane falou, quando o advogado é pego na curva, o advogado não, o empresário é pego na curva. Às vezes os dois, né? Às vezes os dois. Não sabia também. O advogado também não sabia. É pego na curva sem saber aquilo. Aí o risco desconhecido é o problema, né? Tomar a decisão com risco conhecido é o dia a dia do empresário, né? Sim. Vocês têm algum exemplo de situação, talvez um desafio que aconteceu prático, assim, que, por exemplo, poderia ter sido evitado e às vezes o empresário não acionou vocês antes, achou que não precisava e aí depois gerou o problema e vocês tiveram que ir lá apagar o incêndio, enfim... Tem bastante. Tem bastante. Eu posso dar um mais simples, assim, a gente trabalhou... Locação, né, faz parte do negócio do cliente, às vezes, porque, vamos supor, ele abriu filiais e ele vai locar o imóvel X, né, para a filial dele, para instalar a filial dele em várias cidades. Então, assim, lei de locação é uma área do direito ali, né, dentro do direito imobiliário, e que faz parte do dia a dia da advocacia empresarial, porque a gente vai estar sempre tratando disso. Aí, por exemplo, nesse cliente, né, ele ia fazer um investimento muito grande no imóvel. E aí a gente orientou, falou, olha, como o investimento é muito alto, para você trazer validade para a sua locação para terceiros, ou seja, caso esse imóvel seja vendido, porque você não pode limitar o proprietário de vender. Você tem que dar o direito de preferência da pessoa comprar, mas ele pode vender, você não proíbe isso. Mas para você continuar na locação do imóvel, mesmo que ele venda esse imóvel, você precisa averbar esse contrato lá na matrícula do imóvel. Porque o comprador, quando comprar, ele vai ter ciência que existe a locação e ele tem que respeitar uma cláusula de vigência. E assim a gente orientou o cliente. Porque, lembrando, ele estava fazendo investimentos no imóvel, né? Investimento significativo, né? Para abrir era muito empresa dinheiro dele. Ok. Por coincidência, essa reunião, inclusive, foi gravada, né? Nem foi algo assim que eu estava pensando no momento ali, mas aconteceu de gravar essa reunião com esse cliente X. Passou-se 2 anos, né? E aí ele nos procurou. Com qual o problema? O imóvel foi vendido. O imóvel foi vendido. Exatamente. O imóvel foi vendido e agora? O que a gente faz? Né? E aí a gente tenta deixar tudo formalizado, tinha os e-mails e tudo mais. Ele não tinha registrado na matrícula do imóvel essa venda, né?
No caso em si, a gente conseguiu resolver de outras formas, negociando com o comprador e tudo mais, mas tudo isso poderia ser evitado. Então, isso eu acho que é o que eu me lembrei agora, foi dessa situação que aconteceu. Essa situação é bem interessante. Tem várias, assim, no dia a dia, sabe, André? Na área tributária, por exemplo, acontece muito, né? De o cliente fazer uma operação que ele não tinha ciência que aquilo poderia acontecer, né? Uma imposição tributária e tudo mais. Aí o cliente faz sem consultar e depois o fisco bate na porta e fala, olha, você fez isso errado, você tem que pagar isso, né? Eu pergunto isso porque, assim, como vocês estão falando muito sobre prevenção, a sensação que dá é como se, assim, nós prevenimos tanto que a gente não tem grandes problemas. Digamos assim, a gente não resolve grandes problemas, a gente não tem momentos super desafiadores porque a gente antecipa tudo. Eu imagino que não seja assim a realidade. Não, a realidade não é assim, porque a cultura nossa é muito pautada na boa-fé. Né? E a boa-fé é aquilo que você acredita que não vai ter problema. Então, por mais que a gente esteja aqui para colocar os riscos, os problemas, não é tudo que o empresário vai assumir e tá tudo bem. Às vezes ele entende que para resolver aquilo de forma mais rápida é daquele jeito que ele vai fazer mesmo. E do mesmo jeito que deu errado uma situação, às vezes várias outras deu certo. Então ele tem essa mentalidade, né? Mas no risco, e a gente tá ali para assessorar. Essa situação, por exemplo, o empresário não fez o que a gente pediu, mas mesmo assim, no problema, a gente conseguiu auxiliar, né? Que é a parte de negociação com o comprador e tudo mais. Então, assim, o nosso trabalho também está muito, muito nessa parte do problema. Porque não tem como evitar. Tem situações que não tem como evitar. Um problema, assim, para ser bem objetivo, que eu me lembro, é a questão societária, né? A gente sempre fala para os nossos clientes, seja empresa familiar ou não familiar, de ter um contrato social bem redigido, né? Com cláusulas bem amarradas de exclusão de sócios, o que leva à exclusão de um sócio, uma vez que um sócio é excluído, como que vai pagar essas cotas dele, né? Ou se alguém quiser sair, como que faz a conta para pagar os haveres, né, que é o nome técnico que dá para essas cotas. E um cliente específico, assim, que a gente sempre fala, olha, deixa o seu contrato social bem amarrado e tudo mais. Nesse caso específico, ele tinha ali algumas cláusulas, né, já amarrando, mas toda saída de sócio é bem complexa, né? Então, a gente assessorando, né, nesse caso específico, a gente teve que assessorar o cliente desde o início do problema com o sócio até chegar ao final da exclusão desse sócio da sociedade, né? E aí um bom contrato social, né, bem redigido teria evitado um monte de problemas. Perfeito. Né? Então... porque até uma curiosidade, assim, dúvida minha mesmo. Vocês são advogados de quem nesse caso? Porque vocês são advogados da empresa ou é do sócio majoritário? Como funciona isso? Cara, muito boa essa pergunta. A gente advoga para a empresa, né? A empresa, às vezes, para a pessoa comum ali que está nos ouvindo, é um ser meio subjetivo, né? Abstrato, né? É abstrato. Mas a gente advoga, né? Óbvio que depende muito do escopo de atuação e de trabalho nosso, mas majoritariamente, né, a gente advoga no interesse da empresa. E a empresa, ela é mais do que a soma dos empresários que estão ali. Não, a gente não confunde a pessoa, a figura do empresário com a empresa, né? A empresa, no direito, ela tem um tratamento que resguarda muito o objeto social dela, a função social dela, né? Porque a empresa, ela gera empregos... É como se fosse uma pessoa, né? É como se fosse uma pessoa. Ela gera empregos, né? Ela contribui para a sociedade com impostos, com taxas, né? Então, o Estado, ele tem total interesse na preservação da empresa, né? Perfeito. Uma coisa que ilustra muito isso é o Instituto da Recuperação Judicial. Eu lembrei na hora que você estava falando. Olha só, tá quase um aluno de direito já, né, André? Tanto tempo de convivência, né? O Instituto da Recuperação Judicial é exatamente isso, né? É um instituto que visa preservar a empresa e não o empresário. Sim. E muita gente confunde a figura do empresário com a figura da empresa. Perfeito. Então, sempre quando a gente senta, a exemplo, para redigir um acordo de sócios, geralmente o sócio que representa a empresa, que é o administrador, é um ou dois, né? Vamos pensar numa empresa que tem mais sócios lá, 5, 6 sócios. Às vezes os outros sócios ficam naquela, poxa, o Rodrigo está advogando para o fulano de tal, que é o sócio administrador.
né? Sim. Que é quem procurou, quem está representando aquela empresa. Mas não, eu sempre faço questão de falar, né? Eu e a Ediene, quando a gente vai atender essas situações de conflitos societários, ou de acordo de sócios, a gente fala, olha, nós estamos aqui para proteger os interesses da empresa. Então é óbvio que os interesses da empresa passam pelos poderes econômicos e políticos dos sócios, né? Mas aqui a gente está pensando na empresa ficar de pé, na empresa ter longevidade, funcionários, continuar, exatamente, e não no interesse particular do sócio. E aí que é legal ter esse advogado com essa visão, porque ele vai entender os interesses individuais de cada sócio e construir algo para a longevidade da empresa. Ou para a sucessão dessa empresa, né? Uma coisa que a gente vem fazendo aqui bastante é sucessão, né, Ediene? Sim, é algo que a gente enxerga muito valor, né? Porque aí, para mim, particularmente, eu gosto muito dessa questão, assim, de relações familiares, né? E aí é algo que você une o direito mais essas relações familiares, assim, e a gente enxerga valor tanto na questão patrimonial de preservação do patrimônio, né? Que é o nosso intuito, como na questão da harmonia familiar também, né? Então é algo que a gente tem trabalhado muito nos últimos tempos e tem enxergado muito valor nesse trabalho. A gente tem um episódio sobre isso também, né? Sim. É verdade. Uns 4 episódios para trás aí, você encontra esse episódio. Sim. Não deu para vocês falarem tudo. Não, tem muita coisa para falar. 2, né? Eu achei, inclusive, que seria a parte 2 hoje dele. A gente vai precisar marcar outro. Vai precisar marcar outro sobre isso aqui também, porque não dá para falar tudo mesmo. É muito assunto, muito. Mesmo. Mas, gente, muito legal. Acredito que a gente está conseguindo, assim, ter um vislumbre bem interessante. Quem não entendia, ou quem nunca tinha ouvido falar, ou quem já ouviu falar, mas não entendia claramente o que é esse tal direito empresarial, com certeza, com isso aqui que tá ouvindo, né? Tá entendendo muito melhor. Legal. Eu queria saber mais, assim, uma dúvida, pra gente já caminhar para o fim. O que são os pontos que muitas vezes o empresário não enxerga naquilo que vocês estão executando no dia a dia para ele? Tem essas coisas assim que não fazem muita diferença no resultado final, digamos assim, né? Mas que às vezes não passa pelo olhar do empresário. A gente tem trabalhado muito essa parte da comunicação, sabe? Da comunicação mais assertiva, assim. E aí, aqui a gente se comunica, às vezes, com jurídicos internos de empresa. Então, às vezes, eu estou falando de advogado para advogado. E aí, eu consigo ter uma comunicação mais técnica, né? Sim. E muitas vezes, a gente está se comunicando com o empresário, que ele tem o conhecimento do negócio dele, mas não da questão jurídica. Então, a gente se preocupa muito com essa comunicação clara, né? De fato, de atingir o objetivo é ser mais assertivo. E trabalhar essa comunicação é algo que a gente tem feito principalmente para mostrar as etapas do trabalho, do que tem sido feito, e não simplesmente só o resultado final. Exato. Eu acho que isso que a Ediene falou, comunicação é uma arte, né? Assim, e às vezes para o empresário algo parece ser simples, né? Fazer um contrato ou dar um parecer sobre um ponto de vista tributário, ou fazer um contrato social, fazer um acordo de sócios, às vezes parece uma coisa muito simples na cabeça do empresário. Então, uma das coisas que a gente sempre tenta demonstrar para o empresário é que aquilo que ele está pensando tem essa e essa etapa, ele tem que pensar nisso que talvez não estava no radar dele, né? Então fazer o trabalho de conscientização. Às vezes o nível de consciência para alguns assuntos ele não é tão profundo. Sim. Então trazer esse nível de consciência é um dos desafios de uma das coisas que a gente tem feito muito aqui. Sim. Né? E é um crescimento assim muito recíproco, sabe? Porque ao mesmo tempo que essa conduta nossa de deixar as coisas mais claras juridicamente vai trazer um crescimento para o empresário também, em outras situações ele vai conseguir até enxergar com mais clareza, né? E a gente também vai crescer entendendo do negócio dele. Então, frigorífico mesmo, né? A gente tem um cliente muito antigo que está nessa área. E aí a gente acaba aprendendo muita coisa. E aí, assim, é muito legal, assim, você realmente ir entendendo de vários negócios empresariais e atividades empresariais que dá um repertório muito legal. É muito legal. Muito legal. Sim. E
Laticínios, frigorífico, né? A parte de varejo, falando né? alguma coisa aí eu me perdi, eu ia falar um ponto, mas eu acho que essa ideia de aprofundar no cliente vem muito do meu passado também, André. Assim, eu trabalhei numa empresa do setor sucroalcooleiro, né? Numa usina lá no interior de São Paulo. E aí eu era um jurídico interno que fazia uma ponte com o escritório de advocacia empresarial. E eu tinha que me relacionar com o RH, eu tinha que me relacionar com o setor contábil, eu tinha que me relacionar com o setor agro, eu tinha que me relacionar com suprimentos e eu tinha que me relacionar com a diretoria. Sim. Então, assim, eu conversava com muita gente, né? O meu começo da advocacia foi assim. E aí eu via a diferença realmente de você conversar ali com o setor, entender a dor desse setor para você conseguir entregar a melhor solução jurídica. Então, esse DNA eu tento passar para todos aqui, né, que se relacionam com os empresários, é entender realmente essa dor. Né? Muito bom, muito bom. Pessoal, então, para a gente encerrar, eu queria que vocês dessem duas considerações finais. E aí eu vou explicar quais duas, e se vocês quiserem dividir, ou se cada um quiser dar as duas considerações, mas eu imagino que nesse episódio a gente deve ter dois públicos específicos: empresários e advogados, estudantes de direito, enfim, que têm interesse nessa área, né? Então, eu queria essa mensagem final para esses dois públicos. Pensando no profissional do direito, no advogado, ou no futuro advogado que quer seguir para... Ai, desculpa. Estão me chamando a atenção aqui que eu tô tirando o microfone. A gente tentou ser bem sutil, assim, mas não deu certo. O microfone. Não deu certo. Muito bom. Ai, sou eu que chamo a atenção normalmente, né? Muito bom. Vamos lá. Pensando nessas duas realidades, do advogado, profissional de direito, que mensagem vocês deixam? E do empresário também, qual mensagem que fica? Legal. Deixa eu falar do... Vamos dividir, então, para não ficar repetitivo, né? Eu vou falar dos profissionais, então. É uma realidade um pouco distante, às vezes, para quando a gente está na faculdade, ou mesmo quando a gente saiu ali, né, e está começando na advocacia. Porque, no geral... Não é simples assim ser contratado por um empresário, né? Você precisa de uma estrutura. Só que a advocacia corporativa, né? E a gente tem poucas aqui no estado hoje, né? A advocacia corporativa é essa que você entra num escritório maior, né? E você vai trabalhar, às vezes, numa área específica. Como tudo na vida tem prós e contras, mas assim, eu posso defender o pró, né? Eu entrei aqui no escritório um mês depois de receber a credencial da OAB e estou numa estrutura corporativa. Eu, particularmente, gosto muito da possibilidade de atingir um nível de profundidade maior numa área específica. A oportunidade disso, ela de fato vem da advocacia corporativa, uma advocacia empresarial. Então, para quem tem interesse, né, de conhecer dessa área na prática, né, procurar realmente uma advocacia corporativa para começar. É a oportunidade que você vai ter, por exemplo, de trabalhar só com o direito tributário. Ninguém que sai da faculdade aqui em Rondônia consegue abrir um escritório e trabalhar só com direito tributário. É impossível você fazer isso, né? Você precisa de uma estrutura por trás para isso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma advogada que entrou na nossa equipe recente, que ela entrou e ela trabalha exclusivamente com direito tributário. E ela recebeu a credencial da OAB agora. Então, assim, é uma oportunidade imensa de você, de fato, ficar muito, muito especialista naquela área, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado, realmente, de enxergar a advocacia corporativa como uma oportunidade de se especializar em uma área específica e ficar muito profundo naquilo. Muito bom, muito legal. Por outro lado, os prós e contras, né? Você fica muito profundo em algo, mas você, por outro lado, não conhece muito das outras áreas, porque você verticaliza o conhecimento, né? É importante, claro, você ter repertório, estudar um pouco de tudo, mas eu às vezes me pego nisso, né? Algum cliente chega, ou familiar, fala assim, nossa, eu tô passando por um problema trabalhista, ou um problema familiar. Eu falo, cara, eu não sei para onde vai, mas você não é advogado? Eu falo, sou, mas assim, tô focado na área societária e tributária, né? Sim. Então, quando você foca numa área, você fica, por óbvio, muito bom naquilo. Mas só naquilo. Mas naquilo, claro. E aí são escolhas, né? Acho que perfis, escolhas. Complementando um pouco a Ediene, assim, uma coisa legal da advocacia corporativa e empresária para advogados ou estudantes, né? Esse público, é que não tem monotonia. Né? É uma advocacia com um dia super intenso
e sempre coisas novas acontecendo. Sim. Então isso é muito legal, assim, é desafio toda hora, né? Para você aprender um cliente novo que chega e você tem que aprender o negócio daquele cliente, entregar a melhor solução para ele. Então não tem monotonia, é sempre uma coisa nova acontecendo, isso é muito legal, né? E aprender um negócio de verdade, assim. Eu tive que aprender no início, né? Aprender o defeito do carro X, o que era calço hidráulico, por que causava aquilo, né? Exato. Porque a gente precisava defender o cliente. Para eu entender, eu tinha que conversar com o gerente da oficina, aí ele tinha que me explicar, aí eu tinha que repetir para ver se eu tinha entendido, porque para eu escrever juridicamente não tinha outra forma a não ser se eu não entendesse. Sim. E aí essa evolução, o crescimento é muito legal, porque aí você faz isso no início, depois de um tempo, você tá experiente naquilo, né? Então você realmente demonstra conhecimento do negócio do cliente, que é o que faz toda a diferença, né? Sim, sim. Muito bom. E para os empresários? Para os empresários, eu acho que a mensagem assim final, né, a mensagem para dar é não menosprezar o departamento jurídico, né? Não entender que o advogado é um mal necessário, né? Que o advogado eu só vou procurar quando eu tiver um problema, que eu não gosto de advogado, né? Eu acho que é um estigma que aquele empresário que tem, ele precisa quebrar isso e enxergar o advogado como um parceiro de negócio realmente. Alguém que vai ajudá-lo a tomar decisões no dia a dia, né, trazer segurança jurídica para o negócio dele e dependendo do tamanho da empresa, dependendo dos riscos que ele vai tomar, se ele não tiver bem assessorado e não tiver seguro daquilo, pode ser o fim do negócio dele, né? Então, assim, se ele realmente valoriza e isso não é terrorismo, né, Rodrigo? Não é terrorismo, cara. Não é terrorismo porque é verdade, né? A gente já viu realmente, assim, más decisões sendo tomadas e essas decisões impactam lá na frente. Sim. Às vezes você perde o seu negócio, né? E o contrário também é verdadeiro, assim, às vezes você já está numa situação difícil, não está vendo saída e às vezes o olhar do jurídico pode te mostrar uma saída, né? A gente fala muito nisso na nossa área de direito tributário, né? A gente tem um serviço que a gente chama de administração de passivo tributário. O cliente ele já tem um passivo, mas a gente tem formas de controlar os prejuízos daquilo, mitigar os prejuízos, sem que ele tenha que abrir mão de todo o capital de giro dele, enfim. De todo o patrimônio dele. Uhum. Então, é nesses dois cenários, né? Sim, sim. Nós tivemos um caso recente esse ano, que a gente até brinca, né? Nossa, tem algumas coisas que acontecem que chegam aqui. Um caso de um cliente específico que estava respondendo uma ação judicial com alto valor bloqueado, sabe? Acho que 2, 3 milhões bloqueado na conta, por um erro de um colega, sabe? E aí procurou a gente e tal, e a gente olhando o caso e tudo mais, falou, poxa, aqui tem uma chance para resolver o caso, né? Conseguimos desbloquear o dinheiro, então assim, você imagina para o cliente que está ali com 2 milhões, valor alto, bloqueado, passando por problemas e tal financeiro, tendo que pagar funcionário, pagar um monte de coisa, e aí a gente vai e consegue ali com poucos dias ir lá desbloquear o valor, colocar de novo na conta do cliente, né? Então são essas coisinhas assim que acontecem no dia a dia que faz total diferença, né, para o empresário. Que legal, muito bom. Muito bom, gente. Gostei desse episódio. Que bom. Show de bola. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Ediene, que foi pega de surpresa com o convite pro episódio. Não queria falar, não, mas me chamaram hoje pra cá. Tá? Não, e assim... Precisava ter chamado antes, Rodrigo? Não precisava. Falei pra ela, nasceu pronta. Até que você vive isso há 7 anos. Verdade. Não, mas de fato. Ela falou sobre de novo, que a gente vai conversar. Eu tenho que me preparar. Eu falei, fica tranquila que você nasceu pra isso. Então tá bom, então. Muito bom. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. A gente quer convidar vocês a seguirem aqui o canal no YouTube. Não sei se você está assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, independente da plataforma, que você nos siga para você ter acesso a próximos episódios. Siga também o Instagram da MBT, vou pedir pro Rodrigo falar o Instagram. @MBT Advogados. Perfeito, já fala o seu Instagram também, Rodrigo? Meu Instagram é rodrigo.totino. Ok, Ediene? Ediene Alencar. Ediene Alencar, @Ediene Alencar. Isso. Perfeito. E olha, se você foi impactado, se você aprendeu com esse episódio, se você é da área do direito, sabe que tem um amigo, um colega, um parceiro ali de trabalho que pode ser também beneficiado com todo esse conhecimento, se você tem um amigo empresário que com certeza, assim, se é dono de CNPJ, né, se é sócio de CNPJ,
eu acho que não tem como não ser beneficiado com tudo que a gente conversou, né? Então, envia esse episódio pra essa pessoa, você vai estar dando um presente pra ela ter toda essa informação aqui, e com certeza o que ela pode fazer com essa informação pode transformar, como a gente falou. Tanto ajudando ela a sair de momentos difíceis, como prevenindo que momentos difíceis aconteçam, né? Exatamente. Então, muito legal. Acho que é um episódio super válido mesmo. Parabéns pra vocês. A gente agradece. E é isso, nossa audiência tá muito bem servida com tudo que vocês trouxeram aqui pra gente hoje. Obrigado, É isso? André. Obrigada, É muito isso, bom. vamos dar tchau pra Muito pessoal. obrigado, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até o próximo episódio. Até o próximo.